Galera, tudo bem? Mais um conteúdo aqui do nosso canal entrando no ar. Para quem não conhece o nosso trabalho, nós somos o canal Não Se Compara, @NSCompara no Instagram, no YouTube. Tudo sobre o Glorioso, com muita resenha, com muita análise. Vem com a gente. E hoje vamos falar o que pipocou na terça-feira, né? Dois assuntos assim da maior importância para o Botafogo. Primeiro, a possível escolha do técnico Vasco Matos, né, para comandar nosso time. E essa polêmica, mais uma vez, que é recorrente, sempre retorna sobre os gramados Brasil afora, né? Galera, começando a falar sobre a possível contratação do Vasco para o Botafogo, acho que o mais importante agora é a gente entender que qualquer análise que seja feita, ela parte do pressuposto de que o Botafogo fechou com esse cara. E essa confirmação ainda não veio à tona, né? O que a gente sabe, o que está sendo veiculado na grande mídia, nos grandes veículos especializados em Botafogo, é que o Botafogo tem uma negociação muito avançada com esse profissional, mas que tem algumas pendências em aberto que fizeram com que ele ainda não tenha fechado com o Botafogo, né? E que trazem, na minha opinião, algumas preocupações, né? Analisando sobre a ótica do torcedor, eu acho que a gente tem muita coisa para cobrar, né? E, repito, toda análise que será feita aqui é uma análise baseada na premissa de que o Botafogo, se não fechou, tem esse cara como prioridade para comandar o Botafogo para a temporada de 2025. Dito isso, eu gostaria de dizer que, cara, chega a ser inacreditável o Botafogo demorar tanto tempo para fechar com um cara que, com todo respeito ao time que ele comanda, é o Santa Clara, né? É um clube muito modesto de Portugal, que na verdade nem é do continente, né? É um clube dos Açores, de uma cidade de menos de 50 mil habitantes. É um clube pequeno, um clube com poucas aspirações nacionais, mas que realmente ele faz um grande trabalho lá, né? Foi campeão da Série B ano passado, da Série B portuguesa, e esse ano está em quinto lugar, o que para ele é um feito imenso, na minha opinião, porque se você tira aí os três grandes de Portugal e mais o Braga, que entra aí como uma quarta força já há 2 décadas do futebol português, o Santa Clara está em quinto, né? Desbancando para trás outros times, né? Que tradicionalmente se colocam melhor do que estão esse ano no futebol português. Então, cara, tem muito mérito no trabalho dele. Isso é inegável. Mas se trata de um profissional de 44 anos, né, um cara que tem pouca experiência em grandes times. Esse eu acho um primeiro problema, assim, nesse caso, porque ele é um técnico que não está acostumado com uma pressão muito grande. Eu lembro sempre do caso do Bruno Lage, que embora seja um técnico acostumado a grandes pressões na Europa, ficou claro para todo mundo que ele não soube se comportar a partir do momento que ele foi pressionado, né? Todo mundo lembra daquele episódio que o Botafogo perdeu um clássico para o Flamengo em 2023, que muitos consideram ali um jogo meio que da virada, né, daquela derrocada daquela campanha. E ele tem uma atitude lamentável na coletiva de imprensa, colocando cargo à disposição, um cara que estava um mês no clube, sabe? Visivelmente ele não estava ali preparado para um ambiente de tanta pressão como é o Botafogo, um clube imenso do futebol brasileiro. E para mim, acho até que ele se comporta mal no Benfica, né? Teve uma atitude muito ruim recentemente no jogo do Benfica, que ele deu um esporro em público em alguns jogadores, ainda dentro de campo. Isso é uma coisa que você perde grupo, você perde comando, você perde diretoria. Isso não está correto. Não se lida no futebol dessa forma, a gente sabe disso. E pode ser até que ele tinha razão na discussão, mas a forma como ele aborda é uma forma péssima. E então esse é um primeiro ponto que me preocupa, né? O Vasco Matos é um cara que treina um clube onde não tem pressão. É um clube de uma cidade muito pequena, que para ele estar em quinto lugar no Campeonato Português é uma excelente vitória. Na verdade, é uma excelente vitrine. Muito provavelmente, depois da campanha que ele fez ano passado e da campanha que ele está fazendo esse ano, com a multa baixíssima que ele tem, de 1 milhão de euros, né? Certamente ele iria ser assediado, entre aspas, por outros clubes, né? Se não de Portugal, talvez de outros países. E o Botafogo, que me espanta é perder tanto tempo com uma falta de planejamento enorme, que a gente discutiu amplamente no programa de ontem, eu e o Bruno. O Botafogo demora tanto tempo para trazer um profissional que pode ser que ele nem possa comandar o Botafogo. Aí vem um outro ponto seríssimo da história, né? A licença que ele tem de treinador não é uma licença pró, que contempla a Conmebol e campeonatos internacionais. E eu não tenho essa informação, mas certamente não, se não contempla a Conmebol, talvez não contemple o Mundial de Clubes do meio do ano. Eu não tenho essa informação, mas pode ser que isso aconteça. Cara, eu acho isso assim, surreal. O Botafogo se dá o luxo
de ter um profissional que pode demorar 2 meses para tirar uma licença. Foi vinculado hoje uma informação de que o Botafogo ficaria até maio com o auxiliar até ele poder estar apto para estar à beira do campo trabalhando com o Botafogo. E isso é inadmissível. Em maio a gente vai ter 1 mês e meio de campeonato brasileiro, quase 2 meses. Já vai ter começado a fase de grupos da Libertadores 2025, por exemplo. A Copa do Brasil, eu não sei as datas de cabeça. Não sei se já tem essa projeção de datas nas fases que o Botafogo vai entrar. Mas pode ser que o Botafogo já tenha iniciado em todas as grandes competições do ano. E vai estar a 1 mês do Mundial de Clubes. Então, o Botafogo então está disposto a ter um profissional, a correr o risco de ter um profissional que possivelmente só poderá trabalhar com o elenco em maio. Então existem muitas situações que incomodam demais o torcedor nessa situação, por todos os prejuízos, já que a gente debateu sobre o prejuízo que o Botafogo teve de não ter um técnico decidido mais precocemente, né? Até para você abrir mão de um campeonato, como foi o Campeonato Carioca, você precisa ter um planejamento, né? Você pode abrir mão de um campeonato e mesmo assim aproveitar o campeonato para rodar elenco, para testar jogadores, para testar formações, para trazer competitividade para jogadores que estão sem ritmo do time principal e que vão precisar jogar jogos decisivos daqui a pouco tempo, como daqui a 48 horas o jogo contra o Racing, né? E esse comparativo eu acho ele muito interessante, né? A gente tem o nosso grande rival no Rio, que dos últimos 6 anos ganhou 4 cariocas. E em nenhum desses anos o Flamengo teve como prioridade, na sua temporada, o Campeonato Carioca. E mesmo assim ganhou. Ganhou poupando, ganhou rodando elenco. Então por que existe um jeito de vencer um campeonato, mesmo sem tê-lo como prioridade, por que o Botafogo abre mão? E abrir mão de vencer um campeonato. Na minha opinião, abre mão por 2 fatores, sobretudo esse ano. E acho que é um pouco o mesmo do ano passado. Abriu mão porque esse ano não tem comissão técnica ainda, então o planejamento ele não é feito, ele não é decidido por uma comissão técnica, né? Até ontem não tinha sequer um auxiliar permanente. E ano passado, fazendo um paralelo, o Botafogo tinha uma comissão técnica desastrosa, que era o Thiago Nunes. E a segunda razão para esse total fracasso é a total ausência de uma base que forma jogadores, que forma valores minimamente aceitáveis para competir no time principal. O Botafogo não tem esses valores. Então, a partir disso, o Botafogo joga fora, se dá o luxo, entre aspas, de jogar fora 2 meses da temporada, de preparação, de treinamento, de conhecimento dos jogadores, de aproximação entre os jogadores como time. Isso eu falo em termos de treinamento. E o que aconteceu em 2024 ele não pode ser visto como regra. O Botafogo não vai todo ano contratar uma comissão técnica em abril para em maio começar a ganhar de todo mundo. Não vai porque primeiro tem um time pior, mesmo com as contratações. A gente não tem um Luiz Henrique, por exemplo, que é um craque. É o melhor jogador da América, é o melhor jogador do Brasileirão, é o melhor jogador em atividade do Brasil em 2024. Um jogador absolutamente acima da média, que decidiu os 2 campeonatos, na minha opinião. Claro, existe uma coisa coletiva, mas o que decidiu a cereja do bolo? Para mim foi ele, em primeira escala, e segunda escala o Almada, que é menos brilhante que ele, mas também é um jogador brilhante. E é muito difícil você repor o Luiz Henrique. Não se repõe o Luiz Henrique da noite para o dia. Na verdade, quem quer que chegue para essa função, a gente se estabelecer comparativo com o Luiz Henrique vai acabar se frustrando e trazendo um peso para esse jogador. Porque é difícil você substituir um cara desse nível. O Botafogo acertou demais na contratação do Luiz Henrique. É um craque de bola, né? Então, eu vejo com muita preocupação, galera, essa situação, que é uma situação em que o Botafogo vive uma grande incógnita. Contratou um auxiliar permanente que a gente já conhece, é um cara competente. Talvez o Botafogo tenha feito um movimento caçapa, já pensando em ficar com ele um mês e meio à frente do time, né? E para dar uma, entre aspas, tranquilidade para a diretoria para trazer uma comissão técnica. Mas todo o tempo de treinamento, de pré-temporada, de trabalho que é feito para o time chegar pronto para as competições principais não existe. E repito, o que aconteceu em 2024 não é regra. Foi um absurdo, não só sorte, porque tem muito trabalho da diretoria de contratar bem e tudo mais, mas dar liga tão rápido como o time do Arthur Jorge deu, isso não é comum, isso não pode ser tomado como regra. Então a pergunta que fica para nós é: o planejamento está andando para trás ou ele continua a caminhar para frente num contexto de clube mais sólido? Em paralelo a isso,
Um contraponto é que o Botafogo fez uma janela extremamente positiva, uma janela histórica. Nenhum clube tinha ultrapassado a barreira dos 500 milhões de reais em uma única janela. O Botafogo ultrapassou essa barreira, mas mesmo assim, na minha opinião, foi pouco, porque foram 16, se não me engano, 16 jogadores que foram embora. Então o Botafogo hoje tem um time, mas não tem banco. Ainda continua sem banco, até porque o principal jogador contratado da janela só vem no meio do ano, que é o Wendel, que é a principal contratação do Botafogo. Então eu vejo com preocupação esse início das grandes competições que estão aí batendo a porta, né? Vejo com bastante preocupação. Eu acho que o Botafogo deve ser cobrado. Reitero aqui uma crítica que fiz há uns dias atrás sobre a ausência de um comando, de uma gerência de futebol que venha a público dar uma entrevista coletiva, né, explicar para o torcedor, que é um consumidor do Botafogo, né, sobre todas as ações do clube nesse momento. E muita gente pode dizer, mas esse é o modus operandi da SAF. A SAF já se mostrou desde que começou no Botafogo em 2022 que ela funciona dessa forma, né, sem dar muita explicação nesse tipo de contexto e tudo mais. Mas isso não quer dizer que a gente tem que aceitar isso passivamente. Eu acho que a gente deve cobrar. A função da torcida é cobrar. Porque a desmobilização que está sendo feita, concorde ou não com a atitude da torcida, ela é reflexo de um clube largado. O Botafogo perdeu quase 10 mil sócios, galera. A gente está com 70 e poucos mil sócios. A gente virou o ano com mais de 80 mil sócios. Se o cara vem a público e diz que os primeiros 3 meses de temporada não interessam para o Botafogo, o cara que se encalacra todo no mês para pagar, que ele não tem condição de ficar pagando do sócio torcedor, o que ele vai fazer? Eu vou cancelar o meu sócio torcedor, quando voltar em maio eu faço de novo, né? As vendas da loja caem, as vendas online caem, né? Eu mesmo fui na loja ontem comprar uma camisa para mim, uma camisa de tecido que eu queria, passei lá na loja da sede, porque estava ali perto do Rio Sul, tinha ninguém na loja vazia, as moscas, né? Não tinha, os produtos não tinham os tamanhos, né? Esse aqui tem, esse não tem, só tem G, só tem M. A coisa me entregue às moscas, então falta uma gerência que dê explicações, né? Afinal de contas, assim, o Botafogo subiu o sarrafo. A partir do momento que você faz um ano como fez em 2024, o Botafogo vai ser mais cobrado. A diretoria vai ser mais cobrada para manter o nível de excelência como produto. Não se fala tanto em produto, né? O Botafogo vendido como um produto. Quem consome esse produto somos nós, torcedores. Então a gente tem que cobrar. Eu acho que depois de todo esse circo que foi montado, esse suspense, tá chegando um técnico e tal, tudo isso para tirar um técnico que pode ser que venha aqui e dê liga, a gente não está questionando isso, mas que tem uma multa que custa 2 mariolas e uma bala Juquinha, no bolso do Textor é isso, não custa nada. Né? E veicula uma notícia de que pode ser que o Botafogo aguarde o fim da Liga Portuguesa, que é em maio, para ele vir. Isso é inaceitável, na minha opinião, absolutamente inaceitável. Então quer dizer que o Botafogo pode esperar e ele chega aqui no meio da fase de grupos da Libertadores? É inaceitável. O Botafogo, se isso acontecer, a gente vai estar dando palanque para aqueles caras que dizem que a SAF não é garantia de clube sério. E o Botafogo precisa ser sério. Isso aí não tá sério, não tá sério. O time não pode ficar 60, 80, 90 dias sem técnico e tá tudo bem. Batendo as portas de grandes competições, Super Mundial de Clubes, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. E nós já entregamos 2 taças. A não ser um milagre, faz o Botafogo se classificar no Carioca e eventualmente jogar finais com times rivais locais, o que fortalece a marca. Você está jogando um jogo final, a sua marca está sendo exposta para todo mundo, né? Claro que isso fortalece a marca. Só um idiota, na cabeça de um dirigente idiota, acha que não. É bom não ganhar um campeonato. Por mais que ele não dê premiação, né? Isso é uma outra discussão. Mas é bom não ganhar um campeonato, né? É bom, vai ser bom. Óbvio que não vai ser bom. Óbvio que não vai ser bom. A marca se fortalece. E eu não estou dizendo aqui que tinha que ter botado o time titular para jogar, nada disso, mas até para você jogar fora um campeonato tem que ter planejamento. Porque, pela experiência aqui local, nós temos um time que não se importa com o campeonato, que não bota sua força máxima no campeonato e mesmo assim vence o campeonato. O que o Botafogo não pode fazer igual? A gente aqui não está satisfeito com o que aconteceu em 24, a gente quer mais. Então, essa situação do técnico ainda me preocupa muito. Acho que muita água vai passar embaixo dessa ponte.
E trazendo aqui a premissa que eu trouxe no início aqui da nossa conversa, tudo isso baseado no fato de, uma vez que se vincula que o Botafogo está para acertar com esse cara, mas ainda não acertou. E outra grande polêmica do dia é essa polêmica cíclica, né, dos gramados, e nessa eu acho que o Textor foi muito feliz na declaração dele, a partir do momento que o movimento de alguns jogadores, que parece que foi capitaneado pelo Neymar, que é um cara que, para mim, é um câncer no futebol brasileiro, não tem nada a acrescentar, não traz nenhum legado, de nada. Um cara muito, muito pouco admirável para mim, né? E ele capitaneia um movimento, se é que foi ele, e algumas coisas têm que ser postas aqui, né? O Botafogo usa, em primeiro lugar, um gramado sintético com certificação pela FIFA. Então, o nosso gramado é um gramado com certificação para ser usado por qualquer clube do mundo e em qualquer competição. A nossa grama sintética não é a grama sintética que você, que está nos assistindo, joga a bola no fim de semana no clube do seu bairro. Não, é uma grama sintética de absurda qualidade e que é tratada e mantida da forma que merece, né? Inclusive a nossa grama é melhor até que a do Palmeiras, muito melhor que a do Palmeiras, por exemplo. E por que eu acho que a resposta do Textor foi feliz? Porque ele traz a necessidade da liga, novamente, né? Quando ele diz, tudo bem, vocês querem fazer grama natural? Então a gente forma uma liga e a gente bota aqui um valor mínimo que os clubes têm que disponibilizar para a manutenção dos gramados anualmente. Na Premier League funciona dessa forma, lá é mais de 1 milhão que eles gastam, se não me engano, por ano, que é reservado para a manutenção do gramado, 1 milhão de libras. Quero ver os clubes da Série A quererem fazer isso. Quero ver os clubes da Série A quererem fazer isso, quero ver os clubes que jogam a Copa do Brasil, que afinal de contas é uma competição da CBF, fazerem isso. Primeiro que o Brasil é um país pobre, então o Brasil não tem condição de fazer isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma outra questão que é muito importante, não existe nenhum estudo na literatura médica que, em base, não existe nenhuma evidência científica que diga que o gramado sintético traz mais lesão do que o gramado natural. Então, a partir desse momento, a partir desse ponto, não tem embasamento teórico para você dizer que um gramado é melhor que o outro no quesito lesões, que é o que importa nesse caso. Porque na questão, porque eu não me acostumo, né? O jogador que diz, porque eu não me acostumo com esse gramado, a bola corre mais, e etc, etc. Quando ele vai jogar na Europa, os gramados são tapetes, de grama natural, mas são tapetes e são encharcados de água todo o jogo, e no intervalo também, então a bola corre muito. E isso não se aplica, né? Se você for olhar o recorte histórico. Basta ver a campanha do Botafogo do ano passado, o Botafogo foi disparado o melhor visitante do campeonato, né? Jogando no gramado fora do seu gramado, e o Botafogo, embora tenha feito uma boa campanha como mandante, não foi o melhor mandante do campeonato. Ou seja, tiveram clubes que vieram aqui e venceram o Botafogo. O próprio Cruzeiro venceu o Botafogo por 3-0 no Newton Santos, jogando numa grama que ele não está acostumado. Se você pega as campanhas do Palmeiras, dos seus títulos recentes, nacionais, excelentes campanhas como visitante. Excelentes campanhas. Então, não existe nenhum embasamento teórico, não existe embasamento empírico, não existe embasamento de número que comprove, nessa situação, que a grama sintética traz prejuízo ao futebol brasileiro. A única coisa que a gente tem como evidente é que isso acontece porque o Botafogo incomoda muita gente, porque nunca houve este movimento quando o Palmeiras ganhava brasileiro todo ano, porque é o Palmeiras. E o Palmeiras também tem um gramado 100% sintético. Mas o Botafogo incomoda. O Botafogo está entrando no clube dos clubes que querem vencer todo ano. Então, na prática, politicamente, é isso que ocorre. E o que o Botafogo deve fazer? Agir com profissionalismo, como eu acho que aí nesse caso o Botafogo agiu. Soltou uma nota oficial, um comunicado, mais uma vez o movimento do seu dono, do nosso principal acionista, foi falar da necessidade da formação da Liga, e isso é mais um sintoma da necessidade de formação da Liga, né? E a partir daí você tem uma exigência de ter uma demanda de uma quantia, um valor para a manutenção dos gramados, e isso é um dos fatores que traz qualidade para o espetáculo, traz qualidade para o campeonato, fortalece a marca do campeonato que pode ser vendida fora, coisa que a CBF não consegue fazer, que é vender os seus campeonatos para fora. Então, o que eu acho que vai dar dessa história
desse movimento aí de grama sintética? Acho que não vai dar nada. Acho que antes de ter uma liga forte, uma liga independente dos clubes formada, essa discussão não vai para frente. E como a gente tem um clube poderoso que tem grama sintética, poderoso tanto financeira quanto politicamente, que é o Palmeiras, eu acho que essa coisa não vai trazer grandes repercussões agora, é a minha impressão. E o que me preocupa mesmo é essa questão do técnico. O Botafogo precisa definir isso para ontem. E um comando para o clube que traga informações, que dê retorno para a torcida, que mobilize novamente o seu torcedor, que, gostando ou não dessa atitude da torcida, a torcida está desmobilizada. Basta ver a quantidade de torcedores que vai ter amanhã no jogo contra o Racing e a Avejaneda, né? Não vendeu praticamente nada, vai ser um jogo de torcida única. Em compensação, os caras vão lotar o setor visitante aqui no Newton Santos no dia 27, não duvidem disso. Então a torcida está desmobilizada porque o clube está desmobilizado, o clube diz que não importa. Então essa é uma visão que eu não concordo. Eu acho inclusive que o Botafogo está enfraquecendo a própria marca, mas vamos ver aí quais serão as cenas dos próximos capítulos. Beleza, galera? Hoje a gente vai ficando por aqui. Amanhã o Brunão está aqui falando mais sobre o jogo, sobre um apanhado aí pré-batalha em Avejaneda contra o Racing. E a gente vai fazer uma super live pós-jogo na sexta-feira. Estejam com a gente. Grande abraço.